Eu queria prosseguir nesse estudo e já tivemos 3 encontros sobre Gálatas, acho que esse é o 4º, e a gente inicia esse 4º encontro no capítulo 2, versículos 1 até o 10º, que dizem assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ora, Paulo estava enfrentando o desafio dos falsos mestres, a gente viu isso no encontro passado, perturbando a igreja da Galácia. Crentes na Galácia estavam sendo influenciados a adicionar ao evangelho, a graça do evangelho, elementos outros, obras humanas, para a confirmação de sua salvação. Os chamados judaizantes haviam dito que se eles não guardassem a lei de Moisés, não se circuncidassem, não seriam salvos. Isso está expresso em Atos capítulo 15. E isso, obviamente, colocou a igreja, ou as igrejas da Galácia, numa espécie de perturbação e até de divisão, porque de fato alguns acreditaram nessa tese e começaram a deixar o evangelho. Onde Paulo então pregava o evangelho e ali se começava uma igreja, esses impostores tentavam perturbar esse evangelho pregado e essa igreja iniciada, corrompendo o ensino de Paulo, especialmente porque questionavam a autoridade apostólica dele. Até por Paulo talvez não ter sido contemporâneo de Jesus ou não ter tido seu apostolado definido enquanto Jesus estava na terra. Isso também acontece nos dias de hoje, é bom dizer, quando alguns, ainda hoje, questionam a posição de Paulo, seu apostolado, seus ensinos e até se eles são coerentes com o ensino de Jesus. Muita crítica ainda é feita nesse sentido. E, claro, também suas reivindicações apostólicas feitas aqui nesta carta aos Gálatas. Muitos criticam e já criticavam na época. Basicamente, o argumento usado por Paulo era que, na verdade, dos judaizantes, era que Paulo ensinava um evangelho diferente daquele que Pedro e os seus companheiros, demais apóstolos,
ensinavam. A consequência alegavam esses judaizantes, que os dois evangelhos estavam dividindo a igreja, né? Pedro e os apóstolos e Paulo, de um outro lado, com o seu suposto evangelho. E que todos esses evangelhos, né, não seriam, na verdade, o mesmo evangelho. E que então havia uma divisão até entre os apóstolos e Paulo estava solitário nesse seu empreendimento. Os judaizantes diziam que Paulo, sendo minoria no grupo apostólico, não devia ser seguido e que, portanto, havia sim contradições no círculo apostólico e Paulo, infelizmente, estava tomando um caminho independente. Portanto, no capítulo 2, Paulo vai mostrar o quê? Para tentar responder a esses questionamentos. Que o evangelho dele não é diferente, mas é o mesmo dos demais apóstolos. Para revelar que o seu evangelho era independente, porque Paulo o recebeu direto de Cristo, Paulo já tinha destacado, né, que tinha tido uma revelação direta. Né? 14 anos antes, fez uma visita só de 15 dias a Jerusalém, período em que não teria havido tempo hábil para que ele tomasse conhecimento do mesmo evangelho que os demais apóstolos pregavam. Agora, para mostrar que o evangelho é o mesmo, Paulo vai dizer que o seu evangelho foi endossado, confirmado pelos apóstolos. Então, duas coisas importantes aqui. Paulo tanto tinha o evangelho e o havia recebido de forma independente, e nós vimos isso domingo passado, tanto que ele nem teve tempo suficiente com os apóstolos para que esses aportassem alguma informação que formatasse esse evangelho nele. Paulo recebeu isso diretamente de Jesus, mas por um outro lado, Paulo se dá conta, conversando com os apóstolos, que mesmo essa revelação direta de Cristo para ele, fez ele pregar o mesmo evangelho que já os apóstolos em Jerusalém pregavam. No versículo 1 desse texto que a gente leu, Paulo mostra que essa foi a sua segunda visita a Jerusalém. Tanto que o texto diz, fui outra vez a Jerusalém. E ela aconteceu 14 anos depois. E aqui se imagina 14 anos depois da conversão do apóstolo Paulo. Seus companheiros aqui são Barnabé, que é um judeu, mas estava associado a Paulo em suas missões evangelísticas entre gentios, e inclusive em Antioquia, onde os cristãos têm esse nome pela primeira vez, que são gentios convertidos a Cristo, né? Mas também está com Paulo Tito, esse sim grego, esse gentil não circuncidado, mas fruto do ministério de Paulo entre os gentios. Pois essa missão entre os gentios, e quem sabe o próprio Tito, por ser grego, é que os judeus estavam criticando. No versículo 2, Paulo alega que o evangelho que ele pregava aos gentios foi apresentado aos apóstolos em obediência a uma revelação. Olha o que diz o versículo 2. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Então, Paulo não foi a Jerusalém porque foi chamado pelos apóstolos. Paulo foi porque quis, em obediência a uma revelação. Não se sabe qual é essa revelação. Uma possibilidade é a profecia de Ágabo, dada em Antioquia, dizendo que havia uma fome iminente sobre toda a terra, em especial na Judéia. E essa profecia, inclusive, levou Paulo e Barnabé a trazer recursos de Antioquia e de outras igrejas para suprir os judeus cristãos pobres da Judéia. Então é possível que essa revelação que Paulo teve foi, na verdade, uma missão que ele se sentiu encarregado a desempenhar de ajuda humanitária, de ajuda material aos judeus crentes agora na Judéia. E ele e Barnabé levam esses mantimentos. Isso está em Atos 11, os versículos 27 a 30.
Também deve ser destacado aqui que o encontro de Paulo e os demais apóstolos foi algo rápido e particular. Veja bem aqui, né? Eu lhes apresentei o evangelho que prego, mas o fiz em particular. Né? Ou seja, não foi um concílio, não foi uma reunião oficial, foi muito provavelmente um encontro circunstancial de Paulo, que já pregava o evangelho e agora vai ter com os apóstolos na Judeia. Embora possivelmente não tenha sido o propósito da sua visita a Jerusalém, o encontro de Paulo com os demais apóstolos de fato aconteceu. E nela, Paulo literalmente apresentou o que vinha pregando, o que ele já estava fazendo, o que ele já entendia de evangelho. E ele justifica por quê? Para não ocorrer que ele tenha corrido em vão, para não acontecer um prejuízo ao evangelho. Ou seja, Paulo não tinha dúvida do evangelho, não foi consultar os apóstolos em Jerusalém porque tinha dúvida, até porque ele já vinha pregando esse evangelho há muitos anos, mas ele queria apenas que os judaizantes não estragassem o trabalho que ele já tinha feito, na Galácia inclusive, e também o trabalho que ele ainda estava por fazer. Então, vejam como a gente precisa acertar algumas coisas na vida da igreja, ou com outras igrejas, ou até com a sociedade, quando a gente não quer que o evangelho tenha um prejuízo. Às vezes não é só pregar, às vezes você precisa lidar com questões, com críticas, com tensões, sabendo responder a isso. Por quê? Porque senão poderá haver prejuízo. Paulo então leva a Jerusalém um evangelho que eu chamo aqui de gentil, ou seja, para os gentios, e leva também consigo Tito, um grego, um gentil, mas que tinha sido salvo. Isso, é claro, deve ter gerado muita tensão na cidade de Jerusalém e trouxe enormes influências para o futuro da igreja. Aqui se estava a decidir o que significava o evangelho para os gentios e se era permitido esse evangelho aos gentios. Lembra lá da comissão de Jesus aos seus apóstolos? Ide de preferência e buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra a situação da mulher sírio-fenícia que buscou ajuda em Jesus? Jesus disse, olha, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher, gentia, com toda a sua humildade e fé, disse, mas se eu puder comer das migalhas. Jesus se impressionou com a fé daquela mulher. Então imagina para os judeus essa novidade, de uma certa maneira, de que o evangelho agora também era para os gentios, de que aquilo que Deus tinha declarado imundo ou impuro, agora estava suplantado por um Deus gracioso que amava a todos. Será que Tito seria bem recebido em Jerusalém como grego? Será que a liberdade com a qual Cristo estava libertando os gentios, pela fé somente, e não por guardarem uma tradição de Moisés, não por praticarem a circuncisão, será que essa liberdade que Cristo havia dado aos gentios agora seria suplantada por regras, costumes, por uma etnia? Teriam os judaizantes sucesso nessa sua empreitada, investindo contra Paulo, investindo contra os gálatas? Paulo então conta o que houve naquela reunião. Vejam como essa carta ela tem toda uma razão de ser. Essa carta, claro que ela vai lidar também com a justificação pela fé, tem muita coisa para a gente ver lá na frente, mas o contexto aqui mostra que Paulo está preocupado com as suas credenciais, a origem do evangelho e a distorção que os judaizantes estavam fazendo. Então Paulo resolve contar agora para os gálatas que estavam abandonando o verdadeiro evangelho, ele considera em contar toda a história do seu chamado e até a sua ida a Jerusalém e essa reunião. Tito não foi obrigado a se circuncidar. É o que a gente encontra dos versículos 3 a 5. E nem o evangelho gentil foi contrariado ou sequer modificado pelos apóstolos em Jerusalém. Na verdade, uma grande vitória foi ganha. E essa vitória foi para a verdade do evangelho. O que nós encontramos nos versículos 3 a 5 aqui? Fica evidente a coragem do apóstolo Paulo de levar consigo a Jerusalém a Tito.
Foi provocação isso? Ou será que ele, na verdade, quis encarnar aquilo que ele estava fazendo e trouxe um testemunho do sucesso do evangelho entre gentios? Paulo queria mostrar que tanto judeus como gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos. Ninguém tem antecedência, ninguém tem lugar especial. Na verdade, todos são aceitos nos mesmos termos, quer dizer, pela fé em Cristo, e nenhuma discriminação seria aceitável no que tange a salvação de todo homem e toda mulher. Havia uma forte pressão por parte dos falsos irmãos, e Paulo aqui relata esse evento, que queriam que Tito fosse circuncidado. Essas pessoas eram irmãos, isto é, e aqui uma citação de John Brown, cristãos nominais, que Paulo aqui chama de falsos irmãos. Falsos irmãos, muito provavelmente mais judeus do que crentes. Quase com toda certeza eram judaizantes, e Paulo tem palavras duras dirigidas a estes falsos irmãos, chama eles de intrusos. Ou não estavam em comunhão com a igreja, ou eram metidos na reunião que Paulo estava tendo com os apóstolos e quiseram constranger Paulo a que circuncidasse Tito, e talvez até que Paulo fosse demovido do evangelho que pregava para os gentios. Ora, o slogan dos judaizantes era muito conhecido, que se a circuncisão não fosse praticada, ninguém podia ser salvo. Mas o tema aqui ultrapassa a questão étnica ou a questão de costumes. Estava, na verdade, em jogo a liberdade cristã versus a escravidão. Paulo usa a palavra explicitamente, versículo 4, nos conduzir à escravidão. O cristão foi libertado da lei no sentido de que a sua aceitação diante de Deus depende inteiramente, Paulo dizia isso, da graça de Deus revelada na morte de Cristo e aceita pela fé. A fé é um meio de aceitação, de recebimento desse Deus generoso, bondoso, que nos escolheu amar e perdoar. Nós recebemos essa notícia pela fé. Retroceder quanto a esse evangelho, que é dádiva pura e exclusiva de Deus, sem participação humana, retroceder nessa compreensão de evangelho era retroceder para escravidão. Eu quero colocar isso de forma muito enfática. Não é um outro evangelho como já lidamos no capítulo 1. É viver de novo em escravidão e fazer depender a sua salvação daquilo que eu faço. Isso me coloca sempre em dúvida, porque eu sou um pecador e eu nunca vou saber se fiz o suficiente diante de um Deus santo e justo. A morte é a consequência. Quer dizer, agora que esse evangelho chegava na Galácia, perdoando pela graça todos os pecados incondicionalmente, quando Deus se dava em favor dos seres humanos, reverter isso agora para uma cooperação humana, a fazer depender a salvação do que eu sou, do que eu faço, ou até da minha etnia, era voltar à escravidão. E para Paulo isso era impensável. E aqui Tito, que era um judeu incircunciso, lembra lá de Golias, quando Davi lhe enfrentou, aliás, um judeu, um gentil, é incircunciso. Tito aqui é um teste, porque ele foi, sendo gentil, foi convertido por Deus, por meio de Jesus, e isso era suficiente. Como depois decidiu, no capítulo 15 de Atos, o Concílio de Jerusalém. Aí sim, a igreja toma uma decisão de que tanto os gentios quanto os judeus são salvos pela fé em Cristo. Paulo resistiu a essa pressão, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Veja que coragem de Paulo, que firmeza, versículo 5. A esses falsos irmãos, intrusos, que quiseram circuncidar Tito, a esses não nos submetemos por um instante sequer. Por quê? Qual o motivo? O que está em jogo? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês, entre os Gálatas. Entre os Gálatas. Por quê? Porque fazer concessões na doutrina do evangelho não é só os Gálatas que vai afetar o mundo inteiro.
vai afetar muita gente, tem muita coisa em jogo. E Paulo aqui é muito firme nesse sentido. Alguns entendem que Paulo foi circuncidado voluntariamente. Lightfoot contesta. Na verdade, tem gente que entende que, embora Paulo use esse recurso aqui de ter sido constrangido, que ele voluntariamente praticou a circuncisão em Tito, ou Tito, digamos assim, para não complicar, praticou a circuncisão. Há ainda quem leia esse texto dentro desse contexto. Quer dizer, desde que o evangelho de Paulo fosse preservado, então tudo bem, Tito se circuncida, se essa é a questão, mas não por obrigação, voluntariamente, para não prejudicar os fracos na fé. Mas um autor aqui, Lightfoot, contesta. Ele diz assim: as pessoas às quais Paulo fazia concessões eram irmãos fracos, não falsos. E Paulo sempre soube lidar com os fracos na fé e fracos de consciência de um jeito, mas não com aqueles que eram falsos e queriam perverter o evangelho. Nos versículos 6 a 9, vemos que Paulo teve sua conversa com Tiago, irmão do Senhor, sim, irmão de Jesus, e também com Pedro e João, dois apóstolos que, quem sabe, perfaziam o círculo íntimo de Jesus. Paulo usa expressões como as seguintes, versículo 2, né? Os que pareciam de maior influência. É uma fala direta aos apóstolos. Ou os que eram reputados colunas, no versículo 9. Em cada caso, Paulo faz o quê? Alusão à reputação dos apóstolos. Mas não faz isso de forma depreciativa, como a gente pode imaginar lendo esse texto. Até porque Paulo já havia reconhecido o apostolado desses irmãos no capítulo 1, versículo 17. Não fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Eles são reconhecidos por Paulo. Por que então que Paulo usa essa linguagem aparentemente indireta? Não cita o nome dos apóstolos, mas faz citações como a do tipo, pareciam ser de maior influência. Talvez porque os judaizantes estavam querendo exagerar o status apostólico em Jerusalém à custa do apostolado do apóstolo Paulo, que, no caso, não estava depreciando os 12, como muita gente pensa, mas sim estava depreciando as reivindicações extravagantes e exclusivas estabelecidas para eles pelos judaizantes. Né? Então, preciso de ajuda aqui no Instagram. O vídeo foi encerrado, só para não atrapalhar aqui. Deixa que eu faço mesmo, sem problema. Estou fazendo aqui. Só bota de novo ao vivo aqui. Isso aí. Voltamos então. Então, vejam como Paulo ele explicita esses detalhes da sua história, de como o evangelho chegou a ele, de como suas credenciais foram questionadas, de como ele vai a Jerusalém, então, lidar com esses questionamentos. Por quê? Porque tudo isso terá enorme repercussão, e não é só para os crentes da Galácia, é para a igreja cristã do futuro. Paulo, então, não estava depreciando, usando linguagem indireta, os apóstolos, os 12, mas sim aquilo que os judaizantes queriam fazer, dando exclusividade àqueles apóstolos, e com isso Paulo não vai concordar. Talvez os judaizantes estivessem destacando que Tiago era irmão do Senhor e que os irmãos Tiago e João eram do círculo íntimo de Jesus e que isso tinha uma vantagem sobre Paulo. Além disso, esses três haviam conhecido Jesus nos dias de sua carne, o que provavelmente não aconteceu com Paulo. Daí a razão de Paulo escrever: o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Então,
Paulo é duro, Paulo é firme, mas de novo, não é com os apóstolos, mas com o que os judaizantes queriam fazer dos apóstolos em Jerusalém, à custa do apostolado de Paulo para os gentios. Nos versículos 9 e 10, Paulo informa então o resultado dessa reunião. Ele nos conta o resultado dessa reunião. Primeiro, os apóstolos não me acrescentaram nada. Vejam de novo, a linguagem aqui não é depreciativa, não é que foi perda de tempo. É que eles não adicionaram, não acrescentaram nada ao evangelho que Paulo já vinha pregando. Houve uma harmonia em relação ao conteúdo do que todo o grupo apostólico pregava. Ou seja, eles não acharam que o evangelho de Paulo era diferente ou deficiente. Não tentaram melhorá-lo ou embelezá-lo de alguma forma. Nada foi mudado. Isso que Paulo lhes apresentou na ocasião, o evangelho que agora continuava pregando entre os gentios. Vejam o versículo 2. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego no presente. Paulo está dizendo o que aos Gálatas? Que apresentou ali em Jerusalém o evangelho que ele continuava pregando agora, que era o mesmo. Nada foi adicionado, nada foi incrementado, e que também agora já tinha sido pregado aos Gálatas, que haviam acolhido esse evangelho e continuava sendo agora reafirmado por Paulo nessa carta aos mesmos Gálatas. Quer dizer, nada foi modificado. Os Gálatas eram os que estavam, na verdade, abandonando o evangelho. Não que o evangelho tivesse sido pervertido por Paulo. O resultado positivo da reunião foi que estenderam a Paulo e Barnabé a mão direita da comunhão. Ou, em outra tradução, a destra da comunhão. Ou seja, que todos os apóstolos haviam recebido, todos eles, Paulo inclusive, a responsabilidade de pregar o mesmo evangelho. A única diferença estava nas esferas de atuação. Um ia para os gentios, os demais iam para os judeus. Portanto, não há dois evangelhos, como parece indicar o versículo 7, inclusive, que diz o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Na verdade, o que há é uma diferença de esferas de atuação. A comunhão oferecida significa que os apóstolos aceitam Paulo e Barnabé como sócios. Estou parafraseando aqui. E apertam as suas mãos de modo que uns fossem para os gentios, segundo Deus os havia comissionado, e outros fossem para os judeus, como nos diz o versículo 9, explicitamente nestes termos. Os apóstolos recomendaram a Paulo e Barnabé apenas que os pobres não fossem esquecidos. Diz isso explicitamente no versículo 10. Ora, sabemos muito bem que Paulo organizou algumas coletas para ajudar os crentes pobres da Judéia, junto às igrejas mais ricas da Acaia e da Macedônia. E aqui não tem como deixar de ler uma passagem onde Paulo conta um pouquinho disso em Romanos capítulo 15, versículos 25 em diante, escrevendo para os romanos: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, quer dizer, se há uma missão evangélica entre gentios, devem estes gentios, crentes agora, também servir os judeus com bens materiais. Então Paulo, de fato, acatou a essa recomendação apostólica. Não só isso, fez mais do que lhe foi pedido. Paulo, então, demonstrava a sua solidariedade para com os judeus crentes na comunhão da igreja cristã, que agora também contemplava os gentios. Será que esse texto de Gálatas tem algo a ver conosco hoje? Sim, e muito. Primeiro, só existe um evangelho. Se tem coisa que a gente pode concluir até aqui,
em Gálatas haverá muito mais para vermos, só existe um evangelho. E esse evangelho está registrado no Novo Testamento. É comum, porém, ainda hoje ouvirmos que há um evangelho paulino, que há um evangelho petrino de Pedro, que há um evangelho joanino, conforme eles bem interpretam, né? Bem como também há quem contraponha Paulo e Tiago, e assim por diante. Ora, o que entendemos até aqui? O evangelho veio de Deus, é uma ação de Deus, tem conteúdo divino, foi revelado de forma divina e não depende de nós para que ninguém se glorie. Até pode haver diferenças de estilo e de ênfase, mas o evangelho é o mesmo. Paulo escreveu, por exemplo, contra os legalistas, contra aqueles que queriam fazer depender a salvação de obras ou da observância à lei, daí a expressão legalismo. E Tiago escreveu contra os antinomistas, aqueles que, em tese, diziam, bom, se eu sou salvo por Cristo, não há mais regra moral, não há mais lei para mim, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Era dedução equivocada. Mas, na verdade, Paulo e Tiago se complementam. Essa é a questão. Porque, de fato, fé sem obras é morta, porque a fé que me transforma, que me redime, que me salva gratuitamente em amor, me impulsiona no espírito de gratidão a servir ao meu próximo, assim como Deus me amou. Eu não saio à procura de servir o meu próximo para encontrar favor diante de Deus e usar o meu próximo para entrar no céu. Ao contrário, Deus me redime gratuitamente pela fé e pela graça, e eu agora, salvo por amor, tenho o prazer de dividir esse amor com o meu próximo. Ora, em Gálatas, Paulo se esforça para mostrar que o seu evangelho está de acordo com o evangelho dos apóstolos em Jerusalém e que tudo está preservado no Novo Testamento. O mesmo Paulo faz em 1 Coríntios 15, quando fala da ressurreição. Sabe o que ele diz? Seja eu, ou sejam eles, os apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram. 1 Coríntios 11, Paulo mostra de novo que está em total conformidade com o evangelho pregado pelos demais apóstolos. Hoje também há um único evangelho, meu irmão. Não se engane. Ninguém sai de uma igreja porque tem um estilo diferente. Ninguém divide uma igreja porque tem um gosto diferente. Pelo menos não devia ser assim. Ao contrário, o evangelho é o mesmo, seja para crianças, para jovens ou para velhos. O evangelho é o mesmo, seja para ricos e pobres, para mais cultos ou menos cultos, para cientistas e para leigos, para igrejas históricas ou para igrejas mais recentes ou mais carismáticas. É o mesmo evangelho e é um engano pensar que não é. Pedro e Paulo tinham sim diferentes comissionamentos, mas um mesmo conteúdo, uma mesma mensagem, um mesmo Deus, um mesmo evangelho. Segunda questão que eu destaco como conclusão a partir desse trecho. A verdade do evangelho deve ser mantida. Era preciso resistir aos judaizantes, aos falsos mestres ou falsos irmãos. Paulo estava disposto, inclusive, a se opor a Pedro, e vamos ver isso domingo que vem, quando ele repreende a Pedro, que se torna repreensível. E por que ele tem coragem de fazer isso? Porque o evangelho estava em risco. Ele era muito brando com os irmãos fracos, cuja consciência tem muitos escrúpulos, a ponto de ter, por exemplo, mais tarde, circuncidado Timóteo. Porque entendeu que aquela circuncisão traria prejuízo à consciência de irmãos mais fracos. Mas aqui não, aqui eles estavam decidindo sobre o conteúdo do evangelho, não podia haver negociação. Mas quanto a questões de princípios, quando a verdade do evangelho está em jogo, Paulo aqui permanece firme e não arreda o pé. E eu queria finalizar fazendo uma citação de Lutero. E queria que você tivesse toda a sua atenção nessa citação, porque ela é mais atual do que podemos imaginar. Lutero escreveu assim: que esta seja a conclusão de tudo, que nós podemos sofrer a perda de bens,
perda da reputação, a perda da vida e tudo o que temos. Mas o Evangelho, a nossa fé em Jesus Cristo, jamais permitiremos que nos sejam arrebatados. E maldita seja aquela humildade que avilta e se submete nessas questões. E que todo cristão seja orgulhoso, não condescendendo quando se tratar de negar a Cristo. Portanto, se Deus me ajudar, escreve Lutero, a minha cabeça será mais dura que a cabeça de todos os outros homens. Nesse ponto, eu assumo o título, segundo o provérbio, cedo nulli, não cedo a ninguém. Sim, eu me alegro de todo o meu coração em me mostrar neste ponto rebelde e obstinado. E aqui eu confesso que serei sempre intrépido e inflexível. A ninguém cederei sequer uma polegada. O amor cede, pois ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas a fé não cede. Agora, no que se refere à fé, devemos ser invencíveis e, se possível, mais duros do que o diamante. Mas no tocante ao amor, devemos ser meigos e mais flexíveis do que a cana ou a folha que é sacudida pelo vento, prontos a nos submeter a tudo. E aqui, finalizando esse sermão e entendendo talvez tudo que está implicado quando o Evangelho está em jogo e os riscos que a gente sofre de uma igreja nascer não do Evangelho, nós pedimos que Deus nos dê sempre a sua graça, fé, coragem e força para essa caminhada, inclusive enquanto igreja do caminho. Que Deus nos fortaleça, revigore e renove. Mas que o Evangelho continue sendo o Evangelho, que Deus seja seguindo, seja sendo Deus sempre, e o Evangelho a sua manifestação de amor para com todos os pecadores.